gente começa falando de um tema menos polêmico, que é o Kung Fu. Como eu disse, estão aqui conosco o Custódio Fampa, que é técnico da Seleção Paraense de Futebol, e o Luiz Guerreiro, que é atleta de Kung Fu também, e vão participar desse 4º Campeonato Mundial de Kung Fu, que acontece na Malásia agora, no dia 15 de outubro, não é isso? De 15 a 19? Exatamente. Falei alguma coisa errada? Está tudo certinho? Tudo certo. Prazer em recebê-los, viu? Boa tarde aos dois. Tarde. Agradeço muito. Boa tarde. Eu disse aqui na abertura que, na verdade, a competição que ocorreu para classificar vocês para esse campeonato mundial ocorreu no ano passado em São Paulo, né? Isso foi um campeonato e tal. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da participação do Pará neste campeonato do ano passado, na classificação de vocês. Quem foram esses classificados, quem é que vai, quem é que não vai, por que vai, por que não vai. A gente começa por aí. Na verdade, nós levamos 7 atletas para disputar o Pan-Americano, que ocorreu em São Paulo, e o nosso aproveitamento foi de 100%. Todos os 7 atletas se classificaram, porque no Kung Fu você tem uma vantagem, as categorias são divididas por peso. Então, um exemplo, categoria 65 quilos, você pode levar o campeão e o vice-campeão para o Mundial. Então, tem essa vantagem. Então, como nós fizemos vários campeões e vice-campeões também, conseguimos classificar os 7. Sendo que desses 7 só irão 3. A dificuldade toda é a questão financeira. Pode falar de valores apoio, sem problema, né? Pode. Por atleta, o valor é de R$8 mil. Um evento em Kuala Lumpur, né, na Malásia, então, é um valor alto, né? Além disso, os atletas precisam, logicamente, de toda uma preparação técnica, física. Isso também implica em gastos, né, em investimentos. A parte de academias, a parte de suplementação. E nem sempre a gente consegue um patrocínio durante esse treinamento. Normalmente o patrocínio é para nós chegarmos até o local onde o evento vai acontecer. Mas esses 8 mil, quando você fala nesse valor, você está incluindo aí o quê? Tudo? Passagem, estadia, a passagem, a estada registro lá, no evento, o registro, alimentação, tudo né? isso. Hoje, qualquer um verificando, você vai verificar que a Malásia é próximo da China já, então Não, complicado. Eu não estou espantada com o valor, acho que até está bem justo, bem razoável, né? Não tem muita... pouco mais caro, inclusive, a passagem, né? Mas como nós não estamos indo a passeio, então existe lá um apoio da organização, a The World Koshu Federation, que é quem está organizando o evento, e existem as sedes dentro dos países que com certeza conseguiram um preço bem abaixo, porque é um resort onde o evento vai acontecer, né? Então, com certeza o valor de uma diária lá é bem mais alto. Nós pagamos apenas R$ 1.200 por 4 dias de hospedagem, alimentação, registro, então com certeza seria bem mais alto, mas sendo uma competição eles conseguem. Quer dizer que foram 7 atletas classificados, mas só vão 3. Só 3. E o Luiz é um deles, é isso? Isso, sou um deles. Para você ter uma ideia, foi a melhor classificação do Pará, né? O melhor resultado hoje do Pará nessa competição. Um campeonato a nível internacional, pan-americano, né? E 7 foram do Pará. Então a gente está com atletas aqui muito bons, né? O nível daqui está muito bom, não é à toa. Né? Justamente. Não é à toa que hoje a gente tem, por exemplo, Yuri Marajó, que, apenas falando um pouco de luta, é de Belém, Lioto Matida é de Belém. É verdade. Então tem um celeiro aqui muito bom de atletas nesse nível. E é uma competição também de contato, né? Muito forte. Quem é que patrocina vocês, então? Esses que vão, como é que conseguiram e como é que vocês se mantêm treinando e tal? São vários patrocinadores, inclusive o governo do estado também, né? São vários patrocinadores. Agora, em função dessa boa colocação, hoje eu já vou como um dos técnicos da seleção brasileira, eu, mestre Barbosa de São Paulo. Então, já irei como você já vai como técnico da seleção seleção brasileira, né? Nós vamos como 2 técnicos, porque as competições elas se dividem, que antigamente era chamado de Kati, que é muito parecido com o kata do karatê. São as formas individuais que você faz no vento, sendo que no Kung Fu tem individual por equipe com armas ou de mãos livres. E tem um combate livre, que é onde eles vão participar, onde vale o nocaute realmente. Por isso é necessário 2 técnicos. Um para acompanhar a parte de luta do combate livre e o outro para acompanhar o Taolu, que é um termo novo usado hoje, que era chamado de Kati, que são as formas. A gente vai explicar melhor isso. A Indaiá quer fazer perguntas, eu sei que tem várias para fazer, mas só para eu entender. Na verdade, então, com a equipe toda que vai do Brasil, vão 2 técnicos. 2 técnicos. 2 técnicos e você é um deles. Um deles. Quantos atletas no total do Brasil? 6 atletas de São Paulo, Entendi. 1 atleta do Ceará e 3 do Pará. Apenas esses atletas que irão representar.
Agora, falando um pouquinho mais das categorias, tudo que você falou para a gente aqui rapidinho, você vai ter que explicar, né? Sem problemas. Porque a gente não entende muito disso, pelo menos eu, né? Indaiá acho também não, né? Indaiá, Ana Paula, não sei, a Ana Paula acho que entende um pouco. Eu entendo, assim, na verdade, o meu entendimento de Kung Fu é de ver filmes, né? E É o saber meu que o Bruce também. Lee aprendeu, o mestre Ip, que era chinês, enfim. Então, assim, é de os filmes de Hollywood, inclusive alguns, né? O Benjamin, eu não sei se também conhece Entende bem, Kung Fu. se já lutou. Não, tenho um filho que faz Muay Thai, professor de Muay Thai, professor de Educação Física, está em São Paulo, mas não. Aí eu queria só perguntar o seguinte, por que não vão exatamente os 7? Só vão 6 de São Paulo e o Pará conseguiu classificar 7, ou seja, mais do que São Paulo. É isso? É patrocínio, né? Cada atleta vai atrás de um patrocínio, né? O esporte amador, ele tem essa dificuldade. Não existe uma confederação que tenha uma receita que possa fazer com que leve todos os atletas classificados. Ainda é muito complicado. Eu fui pai de atleta de natação também. E na verdade a gente chamava, no remo inclusive, a gente chamava de patrocínio. Exatamente. Que era gente que É, realmente o pai patrocinava e viajava com eles aí. Exatamente. Mas, até hoje ainda é assim. O que é uma pena, né? Você ter uma ideia... Atletas de alto nível como vocês deviam ter realmente esse patrocínio. Porque você precisa focar, você precisa parar e treinar, né? Não é só o treino técnico, como o treino físico também, a alimentação. Você está focado nisso. Aí tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. E ainda treinar fica difícil, né? complicado. Pra você ter uma ideia, dois patrocínios que eu estou tendo são de 2 alunos da academia que são empresários e que conhecem o nosso potencial, estão no dia a dia com a gente. E você pode dizer o nome deles, viu? O nome das empresas, agradecer se você quiser, logicamente. E a Biocenose, né? E o Pilar Táxi Aéreo, né? Maravilha, São tem dois que falar, patrocinadores então. nossos aí que estão dando bastante apoio pra gente. E a gente agradece bastante isso aí, porque não é fácil. Como o mestre estava comentando ainda há pouco aí, a nossa preparação é uma preparação muito forte. É treino de musculação, é treino de explosão, treino de velocidade. Aí tem a parte física, tem a parte técnica, tem a parte tática, por sinal uma das mais principais que a gente considera. Então Deixa eu muita perguntar coisa. uma coisa para vocês. Eu quero, depois daquilo que a Renata pediu, eu também faria essa pergunta, ela já fez, adiantou. Você pode complementar, Mas não tem assim, problema. com relação, porque a gente vê algumas coisas também, a questão do equilíbrio emocional, isso o Kung Fu trabalha também. Eu vi um documentário há um tempo atrás sobre artes marciais, geral. E te mostraram um mestre chinês de Kung Fu, 64 anos o mestre, dando aula para os moleques de 5, 6 anos. Né? Moleque no pique e o mestre 64 anos. Ele fazia umas posturas que eu tentando me fazer na minha yoga com menos idade do que ele, não conseguia fazer no chão, ele fazia em cima dos pilares. Ele ia trocando de pilar e trocando de perna, e assim, só numa perna, e subia, descia numa perna, trocava as pernas. Assim, e num equilíbrio, a entrevista dele também. Então, assim, a gente observa isso. Vocês trabalham isso também? Tem esse foco também no Kung Fu? Sim. Assim como trabalha Karatê, Sim, é Judô o e outros principal objetivo Aikido? da arte marcial. Né? A verdade é essa integração do corpo e mente. A competição ela é uma consequência. Por isso a diferença entre o atleta marcial e o artista marcial. Sim. O atleta marcial ele busca resultados dentro de uma competição. Então nem sempre ele está preparado para o dia a dia, para o estresse do dia a dia, para lidar com situações adversas. Já o artista marcial, o objetivo é esse. E esse artista marcial, ele está preparado para uma competição. Porque o equilíbrio dele é para todos os momentos, é para o dia a dia, para o cotidiano. O Luiz Não, é atleta, atleta, é atleta, Sou atleta. mas aí deixa também de novo eu entender. Hoje eu estou difícil para entender as coisas. Quando você diz que tem um artista marcial e um atleta marcial, temos aqui um atleta, né? Mas que tem uma, porque perguntando aí é assim, que tem que ter esse preparo psicológico, Sim, não é isso? sim, Esse equilíbrio sim. e tal. E ele também tem, não é isso? Tem Aí isso. tanto o artista como o atleta tem que ter, né? Tem, mas é o que eu falei, o artista se Trabalha preocupa mais muito isso? com essa integração. Ah, entendi, tá. Ele se preocupa com o bem-estar dele automaticamente com o bem-estar do próximo, a socialização dentro da Entendi. academia, no dia a dia. Eles têm mais foco Sim. na competição, né? Tem que ser assim. Mas trabalha também isso. O artista seria aquele que faz o movimento individual, sozinho? Não. O que, Não. que seria a Quem é o diferença? Não é nesse aspecto. A pergunta Quando é eu essa. entro numa academia que eu tenho como objetivo integrar corpo, mente, me tornar uma pessoa melhor, evoluir como ser humano,
e influenciar nos grupos sociais que eu faço parte, eu sou um artista marcial. Você chama de... É isso que é o artista marcial. E o atleta nem sempre é artista marcial. O atleta é aquele que se preocupa só com o resultado. Ele pode não melhorar como pessoa, ele pode não usar a arte marcial, a filosofia da arte, para melhorar como pessoa, mas buscar simplesmente resultados. Em primeiro lugar, melhorar o currículo desportivo dele. Existe essa grande diferença na arte marcial. Por isso, sim, o artista marcial vai conseguir melhor esse equilíbrio. Ele busca mais esse equilíbrio. Então, através não só de treinamento de luta, mas através de práticas como o Tai Chi Chuan, o Liang Kun, o Qigong, que é exatamente fazer com que essa energia interna, que a gente chama de Qi, faça o ciclo e evite no futuro a estagnação dessa energia, que é o que causa as doenças, né? É um dos fatores que leva a pessoa a ter algum tipo de doenças. E essa questão do atleta marcial que você fala, que é exatamente o atleta que vai enfrentar, atleta de alto nível, vocês têm esse tripé de ajuda, que é a fisiologia do esporte, a nutrição do esporte e a psicologia esportiva? A psicologia, isso? Não. Na área de educação física, um dos atletas que vão, que é o Luiz sabe muito bem disso, que é um dos que está assim cotado para voltar campeão mundial, que é o Samuel Paiva. É o melhor currículo hoje no estado, um dos melhores currículos no Brasil. É formado em educação física, eu também, a gente discute muito sobre isso antes de fazer a preparação. E ele agora está formando em fisiologia também, está terminando a pós-fisiologia. Mas não existe pessoas especializadas? Não, infelizmente não. Nós precisaríamos até para a gente não manter o foco aí também. Seria para a gente conseguir delegar aí essas funções, mas infelizmente a realidade não nos permite isso, né? E o psicólogo também seria muito importante, por enquanto ainda não temos. Ana Paula, já temos participação ou ainda não? O pessoal em casa está tímido? Não, acabou de chegar uma participação da Silvana Machado, do bairro do Coqueiro, querendo saber como é a participação feminina no Kung Fu. Pois é, ano passado nós tivemos uma atleta, que foi a Tamara, de uma academia de Marituba, que foi classificada também para o Mundial, mas por recursos ainda não conseguimos. Agora a gente consegue verificar muito mais a participação feminina ainda em grandes centros do sul e sudeste do Brasil. Por incrível que pareça, aqui ainda existe aquela questão preconceituosa, Existe isso na musculação em qualquer esporte, que a mulher vai ficar masculinizada, e isso não é verdade. O doutor sabe muito bem disso, que isso é uma questão de hormônios, isso é uma questão de que o homem tem mais tecido muscular do que as mulheres, mais massa muscular, a mulher tem muito mais tecido adiposo, até porque isso vai auxiliar no período de lactação, né? E a gente sabe muito bem que isso não acontece, mas ainda tem essa questão cultural, esse bloqueio que faz com que poucas mulheres participem. Deixa a gente ouvir o Luiz um pouquinho, né, Luiz? Não que você esteja falando muito, não é isso que a gente está perguntando direto. Porque a gente está falando tanto aqui, Luiz, da questão do atleta, do patrocínio, né, dessa entrega que vocês têm que ter, gostar realmente disso, se dedicar. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Eu queria fazer um comentário em relação ao que estava sendo abordado Pode fazer. Com relação à questão desse preparo, dessa preparação da gente, enquanto a parte psicológica, né? Eu comecei a treinar com 13 anos de idade e logo em seguida perdi meu pai. Então a arte marcial na minha vida ela foi assim de fundamental importância, né? O próprio mestre Custódio, que acabou se tornando para mim um referencial, isso me ajudou muito, né? Como eu comento na minha academia, a filosofia da arte marcial hoje, ela prepara os jovens para situações aí fora que pessoas que não estão treinando uma atividade, principalmente de arte marcial, que tem um lado muito filosófico, não se prepara para certas situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, comentam muito, você vai treinar arte marcial, você vai apanhar, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Hoje a arte marcial está muito mudada, ela não é isso. E nós temos situações na vida que acontecem com a gente, e às vezes te bate muito mais forte e você não tem condições suficientes para se levantar, para reerguer e voltar a botar o pé, sabe, para frente, levantar a cabeça e continuar. Foi no meu caso. Eu perdi meu pai, perdi referência, perdi todo mundo. E a arte marcial foi fundamental para mim. Pude continuar meus estudos, não cheguei a terminar minha faculdade, mas sou concursado, né, tenho uma academia, tenho minha família, tenho meus filhos e posso hoje ser referência também para eles. Então a arte marcial foi fundamental para mim, aproveitando essa questão que muitos não abordam. Porque ela exige um condicionamento, né? Esse condicionamento oriental, ele é muito forte, né? Você se condicionar, você se esforçar. O importante é você se esforçar mesmo que aquele alvo não seja atingido. Mas nesse processo do esforço,
você consegue dominar as suas esferas interiores, seus fantasmas, né? E é isso que... Que é a pior briga. A pior briga que nós temos é contra o eu interior, né? É aquela que você pensa em fazer algo e vem aquele outro pensamento de não, mas tu não tem condições, não é para você, não dá. Né? E você teve momentos assim na tua vida? Vários. Em relação ao Kung Fu? Vários. Eu cheguei a um tempo parar por condições até mesmo de poder colocar o sonho em prática, de pôr uma academia, de atuar, né? E tive que me especializar em outras atividades, no ramo de segurança privada, mas graças a Deus acabei retornando, né? E hoje a gente é funcionário público da Prefeitura de Ananindeua, eu sou da Guarda Municipal, tá? Inclusive agradecer ao Comando Geral da Guarda Municipal de Ananindeua pelo fato de ter me dado esse apoio para os treinamentos, né? E hoje também tenho minha academia. Esse é o caminho natural dos atletas, assim, ter academia, ser dono de academia ou não? Eu vejo assim, a maioria pensa em ser campeão, né? E eu lembro hoje, eu com 14 anos, o mestre Custódio sempre termina os treinamentos, a gente tem um bate-papo com os alunos, né? Eu até hoje faço isso, é uma coisa que a gente vem duplicando. E num bate-papo ele falava assim pra gente, amanhã vai ser você que vai ter a tua academia, que você vai ter o teu grupo, que tu vai ter alunos. E eu naquela época com 14 anos eu era assim, eu ter academia? Quem é que vai querer treinar comigo? Ninguém me conhece, eu não sou ninguém. Mas é aquela coisa, ele não estava falando de imediato, né? Era uma coisa a longo prazo. E hoje tem mais de 100 alunos matriculados lá. Que bom, mas graças ao trabalho que a gente vem. Eu queria voltar àquela pergunta que a Renata fez. Ele falou dos diversos estilos, não sei se isso pode ser dito campeonato. Especificar o que é cada estilo daqueles, assim, para a gente entender. Não sei se é estilo a palavra correta. Estilo. No Kung Fu existem vários estilos. A gente pratica o estilo garra de águia, existe o estilo louva-a-Deus, enfim, garras de tigre, né? Porque os chineses criaram baseado em movimentos de animais. Sim. E o que existem são modalidades. Então tem uma modalidade que é a de formas, que é o Taolu, e existe a modalidade de combate livre, que é a parte de luta, né? Entendi. Existe mais uma modalidade de luta chamada Suai Shao, que parece muito com o judô, também é de arremesso. E outra modalidade que é o Toi Cha, que seria uma luta, mas é combinada, são com movimentos pré-determinados. E o Tai Chi Chuan também, que já são movimentos lentos. Então só aí nós tivemos 5 modalidades diferentes. Mas você vai ter isso nesse campeonato lá? Sim, vai ter. E aquele primeiro que você falou, o Taolu, não é isso? É o Taolu. Como é que é o Taolu? Ele pode ser feito individual, Sim. Pode ser feito em equipe, com ou sem armas. Aí são movimentos mesmo, marciais de defesa, de ataque, é dessa forma que é feito. Formas tradicionais. Fica complicado explicar sem mostrar, se a gente conseguir ver. E você vai competir em que modalidade? Em luta. Nós, os 3 que vamos, em luta de contato, né? Onde vai valer soco, chute, joelhada, cotovelada, queda, projeções e arremessos. É bem complexo. Só que caiu ao solo, a luta para, recomeça e torna de novo a lutar. É parecido com o MMA, sem desenvolver o chão. Isso. O restante, a mesma coisa. Todos os golpes, os arremessos, a todos mesma só violência. Só não porque é com protetor de cabeça com grade. Aí usa o protetor genital. A única diferença por MMA é que vai usar o protetor. Tem a luvinha, é a mesma do MMA, de 6 onças. Aí usa protetor no rosto. No rosto. Isso. Aí vale soco, chutes, cotovelos. E aquela parte de chão não tem, né? Não tem. Caiu ao chão, solo, levanta. Levanta e a luta recomeça. Você tem 3 segundos a partir do momento que você tem contato com o adversário para tentar derrubar. A arbitragem conta 3 segundos, apita e volta de novo se você não conseguir derrubar. Na verdade, a pergunta é minha, não é nem do telespectador, Renata. Eu queria entender justamente essa questão que vocês falaram. Como é que funciona exatamente? São quantos minutos cada round? Tem a questão do juiz? Como é que isso é definido? A questão do embate entre os atletas? Como é que é definido de tal país, de tal estado? Como é que isso é feito? É mandado para lá todas as inscrições, e aí eles vão fazer um levantamento de quantos atletas, por exemplo, tem na categoria 70 quilos. Baseado nisso, são feitos sorteios para as lutas serem casadas. Acontece de alguns atletas ficarem no que a gente chama para baia, fica esperando. Porque nem sempre tem um número par de atletas, né? E esse cara é o grande sortudo da história. As lutas, normalmente, os primeiros combates são 2 minutos por 1 de descanso. Sendo que no Kung Fu tem uma regra. Se você ganhar os 2 primeiros rounds, você não precisa lutar um terceiro. Não é necessário. Então,
Eu ganho os 2 primeiros rounds do guerreiro, não preciso ir para um terceiro. Né? Caso dê empate em uma luta, vai pela quantidade de pontos. E se na pior das hipóteses, que isso é quase impossível, ele tiver a mesma quantidade de pontos que eu nos 3 rounds, o atleta mais leve leva a vitória. Então é feito dessa forma. A luta ela é mais... Existem também, Nocautes existem, vários nocautes. Pode terminar de repente no primeiro. Pode, no primeiro round. Né? E aí, às vezes, um atleta pode fazer até 6, 7 lutas em um evento para ser campeão. E aí que é o problema. Eles costumam, às vezes, tem atletas que, numa segunda ou terceira luta, às vezes quebram um dedo. É natural isso aí. E vai até a luta final de dedo quebrado. Vai depender muito da questão psicológica, mas acontece. Entendi. E... Ana Paula parece que tem mais perguntas aqui. Dayá também tem. Vamos ver quem faz primeiro. Decidam. Pode ir, Dayá, pode ir. Continuando o que ele está falando, na verdade, assim, é dividido por peso só, idade não entra. Peso, idade não entra. Idade. No campeonato mundial, Sim. se você for um estadual, um brasileiro, aí tem categoria iniciante, intermediário, Sim. avançado, mundial, não. Sim. Todo mundo que vai é categoria avançada. Normalmente a maioria são faixas pretas. Entendi. Ou um atleta que não é faixa preta, mas tem muita experiência de luta mesmo. E aí é feito dessa forma, categoria de peso e idade. Porque são faixas também, é assim? São que faixas funciona? também. São faixas. Mas vocês têm que nem o karatê ou o aikido, depois tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan? Sim. Existe uma diferença na graduação nacional para internacional. Nacional a gente usa o termo Duen, seria a mesma coisa que dan, internacional, Tuan. Vai depender da organização também, né? Da Federação Internacional, mas existe a diferença também. E uma coisa muito interessante com relação a essa luta em especial, e a gente percebe bem, é o biotipo dos atletas. São atletas que têm um biotipo mais longilíneo. Mesmo nas categorias com mais peso, são atletas muito longilíneos. A minha primeira pergunta é, qual é hoje, na verdade, o país que mais se destaca? E esse país, ele tem um biotipo mais longilíneo, apesar de onde ter surgido o Kung Fu ser um país de baixinhos, né? Não precisa ser fortão, então, para lutar Kung Fu? Não. Não, né? Como o MMA, que são todos O próprio saradérrimos Bruce Lee que ela e tal. citou Sim, aí, era né? magrinho e No caso de certinho. vocês, isso não Mas importa, quando né? ele pegava Tanto. alguém pela frente... É o não que conta, por falava nada exemplo, sobre que você perna. difere A muito. envergadura e o tamanho das pernas. Não vai, Isso faz vai, diferença, vai, é uma vai, vantagem, vai, né? lógico. Inclusive tem até um estudos, se eu não me falha a memória, aí para as próximas Olimpíadas, de também, na hora de fazer uma competição entre atletas, verificar a questão de altura, porque a pessoa que tem mais envergadura, mais alto, leva vantagem sobre o mais baixo. Inclusive tem então, numa luta isso prevalece. Se você souber utilizar isso, prevalece. O grande campeão do MMA hoje tem uma envergadura absurda. Ninguém consegue achar o rosto do John Jones por conta do tamanho, da distância do braço dele, que é enorme, né? É a questão que a gente comentou, né? Ele está sabendo usar isso a favor dele. Exatamente. Mas conta muito a estratégia na hora da luta também. Normalmente o atleta mais baixo, que tem uma menor estatura, ele trabalha muito na diagonal. Ele trabalha muito linha de cintura, ele trabalha mais queda. Até porque, ele, como vale queda, ele está mais estabilizado. O equilíbrio dele é mais estabilizado. Então você acaba utilizando isso a favor do atleta. Nem sempre a envergadura só vai me ajudar se eu tiver realmente todas as questões técnicas que aquele outro atleta também tem. A gente vê muita gente com uma boa estatura sendo nocauteado. Um atleta do Pará, de 2 metros e alguma coisa, foi nocauteado por um paulista de 1,80, quer dizer, era uma diferença boa, e com um chute no rosto. Então, depende muito o que mais conta é a estratégia de luta, isso conta muito. E o John Jones hoje se destaca porque o técnico dele foi considerado no passado o melhor estrategista do mundo dentro do MMA, então isso funciona muito. Essa popularização do MMA, dessas lutas e tal, de certa forma beneficia as lutas, de um modo geral, beneficia no sentido de que chama mais atenção, traz mais atletas ou não? Ou para eventuais patrocínios também. Olha, Vocês sem sentem dúvida isso? ajuda, né? Como o próprio Anderson Silva comenta, né? Quando ele ganha, por exemplo, uma luta com um nocaute, seja na parte de braço, ele está ajudando o boxe. Quando é na parte de perna, está ajudando o Muay Thai, está ajudando o Kung Fu, está ajudando o Taekwondo. Ele acaba divulgando as modalidades através de uma luta que ele faz. Mas dá para perceber isso aqui, assim, aqui em Belém, vocês que lidam com isso, mais pessoas procuram, um número maior de garotos e tal, em função do MMA, acaba procurando também outros tipos, outras modalidades de luta, isso acontece? Ajuda
por um lado e atrapalha por outro. Atrapalha Por quê? pelo lado. Foi o que eu falei ainda agora. Ajuda as pessoas que querem ser atletas marciais. Porque MMA não é uma arte marcial, é um mix. É. Então eu não graduo, tudo bem, eu trabalho a disciplina, mas aquela questão do foco, da disciplina que tem o Kung Fu, o Karatê, o Judô, que você percebe entrar, cumprimentar o dojo, o tatame, o koon, dependendo da arte, né? Não. Hoje as pessoas buscam muito, tanto que hoje o Kung Fu, existem academias que trabalham boxe chinês e academias que trabalham o estilo de Kung Fu. Porque, na verdade, o boxe chinês é a parte de luta de um estilo de Kung Fu. E os movimentos clássicos que ajudam, como eu falei, nesse desbloqueio de energia, na melhor qualidade de vida, eles acabam ficando de lado. Então, ajuda aquele atleta que é mais imediatista, ele quer ficar bom de luta. Quer brigar e ficar bom de luta. Exatamente. Então, o Kung Fu, até certo ponto, atrapalha um pouco. Tanto que existe um comentário, né? O praticante de Kung Fu ele é bailarino, os movimentos são de balé. Mas na época que o Kung Fu foi criado, não existia educação física. Não existia ainda princípio de sobrecarga que hoje existe na ciência do esporte. Então os movimentos eram aqueles de educação física. Se imitava os animais para ter longa vida. E isso funcionou com os chineses, né? Hoje não, hoje a coisa é mais específica. Você vai para a hidroginástica, você vai... Então o Kati é uma forma que você tem de trabalhar isso aí sem ter que levantar um peso, sem ter que... Lógico, não vai substituir a musculação, são coisas diferentes. Mas aproveitando essa pergunta que eu fiz, qual é o atleta, o perfil do atleta que procura a academia para o Kung Fu? Pois eu aproveito o gancho para fazer o seguinte. Idade e tal. Tá, na época, por exemplo, na década de 80, muitos procuravam com a intenção de querer ser um Bruce Lee, né? Vocês espelhavam no Bruce Lee. Eu, quando eu procurei academia... né? Quero Kung Fu porque é o Bruce Lee. Então hoje a gente tem muito, né? E incrível também que muitas crianças, o MMA hoje ele consegue ajudar a divulgar as outras artes marciais. Tem esse lado que o mestre acabou de comentar, que realmente é um fato, mas hoje está mais diversificado a procura. Eu na minha academia, por exemplo, eu tenho muita criança, né? E o interessante é que elas não entram com esse aspecto. Apenas aquela coisa de Power Rangers, né? Changeman e tal, aquela coisa toda. Tem aquele outro chinês também que faz muito filme, fazia filme sem dublê agora. Jack Chan. E que tem um desenho animado, né? E ele luta no desenho animado. A própria, não sei e se tem a garotinha, que é a se prima tá dele, que luta ainda. também. A Malhação também estava com uma propaganda com relação ao Kung Fu, não é isso? Então, quer dizer, as pessoas acabam procurando hoje com essa relação. Mas em relação ao público, hoje está bem mais diversificado, né? Mulheres, bastante mulheres também procurando, né, para aprender uma autodefesa. Às vezes ela quer fazer uma musculação, mas às vezes ela acaba vendo que aquilo ali é meio monótono, ela iria o aparelho. E aí numa arte marcial, seja ela qual for, você já vai interagir, já vai ter um grupo, você já vai fazer uma amizade, aí sai para fazer uma corridinha, sai para fazer um exercício, aí a parte técnica, um aluno começa a melhorar, aí fica aquela disputa, eu vou ficar por trás. Não é tão mecânico assim como é a musculação, né? Aquela coisa repetitiva justamente. E tal, né? E aí vem mulheres... os exames de graduações que vão fazendo você... E é só dizer que emagrece e pronto. Porque agora tem... Aí a mulherada corre, né? Porque agora tem a história... Não é só mulherada, hoje a gente tem bastante... mas as mulheres, por causa do emagrecimento, fazem... Elas estão fazendo boxe porque... eu ia dizer isso, que agora o boxe rápido, né? Faz um treinamento aeróbico muito intenso. Eu já vi muita mulher dizendo que foi pro boxe para emagrecer e emagrece mesmo, é verdade. A musculação também emagrece. Emagrece sim, é um bom acompanhamento. Você vê atrizes hoje aí praticando artes marciais, né, divulgando. Que bom, né? Isso. Ana Paula, vamos encerrar esse bloco. Tem mais uma pergunta para a gente encerrar com a pergunta do telespectador? Sim, Renato. O Luiz Cardoso, bairro do Marco, ele falou justamente, a pergunta dele tinha a ver com uma questão que eu acho que os entrevistados já responderam, que ele não ouve muito falar do Kung Fu como esporte. Ele vê mais o trabalho do Kung Fu com uma filosofia de vida, com uma outra coisa. E o que vocês acham que falta para difundir mais como modalidade desportiva? Quem responde? Essa que era a dúvida do Luiz Cardoso. Eventos, realmente a gente precisa trabalhar mais eventos. Tem poucos eventos realmente, porque, como nós vimos, existem várias modalidades várias categorias dentro do Kung Fu, então a gente acaba não conseguindo fazer muitos eventos por ano. Os atletas acabam ficando muito cansados, participar de brasileiro, participar de pan-americano, então quando é uma modalidade onde você não tem esse contato, onde não tem o nocaute, fica mais fácil. Hoje poucas pessoas querem lutar Kung Fu exatamente por causa desse nocaute aí.
dessas técnicas aí que são agressivas. Então, seria isso. E os eventos afastam os atletas também um pouco por causa disso. Mas a gente promete que a gente vai trabalhar para divulgar um pouco mais. Inclusive, né, aproveitando a deixa aí, o Campeonato Brasileiro ano que vem, né? O Campeonato Brasileiro, ano que vem, será aqui no estado do Pará. E provavelmente... Quando vai ser, mais ou menos? Olha, provavelmente no mês de outubro ou novembro. A gente quer crer que em novembro, porque outubro é o período do Círio, passagem aérea fica um pouco mais caro. Hospedagem também. Exatamente. E em 2015, provavelmente, o Mundial será no Brasil, em São Paulo. Maravilha, então. O Luiz vai nos deixar nesse intervalo, Isso. porque a Elaine vai entrar para conversar conosco no próximo bloco. Luiz, aí eu queria te agradecer por você ter participado. Se você quiser dizer alguma coisa que a gente não perguntou, que seja importante, fazer mais um agradecimento, alguma coisa. Eu só quero mesmo agradecer, deixar o nosso site... Se quiser deixar o endereço da tua academia... Existe um site, né? Na verdade, pode deixar hoje um fica muito mais site, fácil. É o www.asgan.com.br. Né? É só você entrar no site, você vai encontrar endereço, fotos, vídeos da academia. E aí fica fácil você... Isso, é aquele lá mesmo. E o meu e-mail embaixo. Isso, e-mail do Mestre Custódio. E Custódio agradecer a fica oportunidade no que vocês estão dando pra bloco. gente aí. Não, imagina. Isso é muito importante para nós atletas. E a gente tem que desejar boa sorte para você, né? Por favor, faça bem bonito lá. Vamos fazer, estamos treinando para isso. Eu te agradeço muito por você ter vindo conversar Obrigado. conosco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, gente, bem rapidinho mesmo. Nós conversamos com o Custódio Fampa, que é técnico da Seleção Paraense de Kung Fu, e com o Luiz Guerreiro, que é atleta, é professor também dessa arte marcial, e eles vão participar do 4º Campeonato Mundial de Kung Fu na Malásia, agora de 15 a 19 de outubro.